A paz do Senhor Jesus. Estou passando hoje aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu e para o meu coração. E a palavra que hoje Deus edificou sobre a minha vida se encontra ali em Jó 1, no versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor: Saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Jó é uma das passagens mais lindas que tem na Bíblia, que nos edifica, né, que nos ensina, que nós aprendemos muito com a vida deste homem, né? Este homem foi provado, este homem foi ali, né, passou por um processo muito doloroso, muito difícil, mas ele venceu o processo dele, né, irmãos? Ele conseguiu ali, né, ser aprovado por Deus. Ele conseguiu agradar o coração do nosso Pai. Por mais doloroso que foi o processo de Jó, né, por mais que ele foi ali, né, muitas das vezes humilhado, pisado, né, ferido, machucado, mas Jó aguentou firme, né? Jó não em nenhum momento culpou Deus pelo que ele estava passando, porque Jó reconhecia a vontade de Deus sobre a vida dele, né? Jó sabia que Deus estava no controle de tudo. Jó tinha uma fé inabalável, e é assim que nós temos que ser na presença de Deus, meus irmãos. Nós temos que ter essa fé inabalável como Jó. Não importa os momentos, não importa as situações que nós estejam atravessando, seja elas bons ou ruins, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que louvar e adorar a Deus. Nós temos que parar com essa mania de qualquer coisa que dê errado, a culpa é de Deus. Nunca será, irmãos. Muitas das vezes é livramento que Deus está nos dando. Muitas das vezes nós queremos tanto um relacionamento sobre nossas vidas e de repente não dá certo e nós culpamos a Deus, fala por que não deu certo, né? Por que não aconteceu? Porque Deus sabia do seu futuro, Deus sabe o que vai acontecer no amanhã nosso, irmãos. Ele está com o controle de nossas vidas sobre as mãos dele. Ele sabe do meu hoje e do meu amanhã. A nossa história foi escrita por ele, irmãos, e nós temos que confiar na vontade de Deus, por mais difícil muitas das vezes que seja, por mais assim doloroso que seja aos nossos corações, porque muitas das vezes o nosso coração quer algo, né? O nosso coração deseja algo, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para você, e ele tira, e nós não entendemos, nós não compreendemos, mas nós precisamos ter fé. Jó nos ensina o que é fé. Jó nos ensina o que é passar por processo e por deserto e manter a cabeça erguida. Jó nos ensina o que é não desistir da presença de Deus. É louvar a Deus em mesma dor, é exaltar o nosso Pai em meio ao deserto e nunca desistir, irmãos, nunca desistir da presença, nunca desistir de carregar a presença do Espírito Santo de Deus sobre o seu coração, sobre a sua vida. É isso que Jó nos ensina. Então, aprenda nesta manhã, né? Aprenda desse devocional. Reflita sobre o livro de Jó dentro da Bíblia, para você entender a fé deste homem, para você entender o processo doloroso que ele passou. Mas mesmo assim, em momento algum, ele reclamou, ou ele blasfemou, ou ele disse: Pai, o Senhor é culpado disso tudo que eu estou passando. Porque a Bíblia mesmo nos relata: Jó era um homem que agradava o coração de Deus. Jó era um homem que fazia a vontade de Deus sobre a terra, um homem de fé, um homem de boa índole, um homem de palavra, um homem que Deus se alegrava de Jó, da vida de Jó. Mas o inimigo quis testar Jó, o inimigo foi lá e desafiou o nosso Deus, né, dizendo: deixa eu pesar a mão sobre a vida dele. E mais uma vez ele foi envergonhado, porque tem que ser assim na presença de Deus, irmãos. O inimigo, ele pode se levantar sim para querer nos paralisar, ele pode vir sim, né, com toda a tropa dele para querer nos amedrontar, para querer ali por alguns instantes, irmãos, fazer as coisas dar errado sobre nossas vidas para a gente desanimar. Mas continue confiando, continue acreditando, porque quem te chamou, irmãos, foi o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e ele vai estar contigo, assim como ele esteve com Jó em todo o processo. Ele estava ali sondando o coração de Jó e ele viu que Jó suportou o processo, e Deus honrou aquele homem, Deus honrou a vida de Jó. Então, irmãos, muitos processos,
Muitas coisas na presença de Deus nós vamos atravessar e nós não vamos entender o trabalhar de Deus sobre nossas vidas. Mas nós temos que ser como Jó, apenas confiar, apenas crer e acreditar que Deus tem o melhor para mim e para você, e que Ele está e sempre esteve no controle de tudo, e Ele sempre vai estar cuidando, irmãos. Então descanse o seu coração. Eu não sei o processo que você está atravessando. Eu não sei se o seu processo é um processo dolorido. Eu não sei se o seu processo é um processo onde já se estende há muito tempo, né? Há muitos anos, há muitos meses. Mas creia. Creia que Deus está no controle de tudo. Creia que Deus está contigo a cada minuto e a cada segundo. E você vai vencer, porque o nosso Pai, o Todo-Poderoso, está aí do seu lado, te fortalecendo. Muitas das vezes não é pela sua força, mas é Ele que tem sustentado você de pé, é Ele que tem te levantado e é Ele que vai te dar a vitória. Então descanse o seu coração, reflita sobre essa palavra nesta manhã, pense a respeito desta palavra, tenha fé como a fé de Jó, suporte o processo para você viver o propósito, porque o nosso Deus tem o melhor para a sua vida. Que Deus abençoe seu dia, os seus planos, os seus projetos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém?